Olá, meus queridos, meus amados. Hoje, dia 28 de abril de 2020, eu volto a falar com vocês, porque Deus me cutucou aqui. Eu gostaria de falar algo muito importante. São 14 horas da tarde. Nós falamos hoje de manhã, mas o que Deus me colocou no coração agora é aquilo que está no coração de alguns que já até entraram em contato comigo. Por que as nossas profecias não se cumprem ou as nossas orações não são respondidas do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer? Porque o Kairos de Deus, em primeiro lugar, não é o nosso Kairos, não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo dele. Mas tem dois fatores importantes que impedem das profecias se cumprirem ou as nossas orações serem respondidas. E eu quero esclarecer isso aqui com os irmãos na palavra. E depois eu quero me dirigir àqueles que estão falando para mim vigiar, ou porque a gente decretou ontem a queda da quarentena aqui no Brasil. E ainda não aconteceu oficialmente, mas muitas capitais já estão abrindo seus comércios. As pessoas já estão agindo diferente. E algumas cidades realmente já decretou o desbloqueio total. Mas eu quero, na palavra, aproveitar essa ocasião para ensinar aos irmãos o que diz a palavra. Lembrem que 3 milhões de pessoas saíram com Moisés, cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito em direção à terra prometida, passando pelo Monte Horebe, Sinai, para receber as tábuas dos 10 mandamentos, as instruções de Deus e as revelações dos 5 livros que Moisés escreveu, a Torá, e os detalhes lá de construir a arca, o tabernáculo e tudo mais. Esses 3 milhões de pessoas morreram no deserto. Tiveram que ficar andando, dando voltas no deserto por 40 anos, por uma simples razão: incredulidade e desobediência. É o que diz a palavra, nós vamos ler agora. Então essa é uma das razões que as profecias e as orações não são respondidas, as profecias não se cumprem e as orações não são respondidas. Incredulidade e desobediência, a murmuração também. Então, aconteceu com o próprio Senhor Jesus, que não pôde fazer muitos milagres na cidade, de Nazaré, onde ele cresceu, porque as pessoas conheciam o pai dele, Quando ele chegou lá, eles falaram: esse aí é filho do Zé, gente. Isso aí faz milagre de coisa nenhuma, não. A incredulidade deles impediu o próprio Senhor Jesus, que fazia todo tipo de milagre, de realizar milagres ali. Talvez na marra, ele impondo as mãos sobre algumas crianças, que criança acredita, crê, ele pôde realizar alguns milagres. O profeta não tem honra na sua própria terra. Eu não quero aqui me defender das pessoas que estão mandando eu vigiar, ou isso, aquilo, outro, porque a palavra de Deus manda a gente profetizar. O resultado é com Deus, gente. Deus manda a gente orar. A resposta e o resultado é com Ele. Você não tem que ficar preocupado se vai cumprir do jeitinho que você profetizou ou não. Você fez um decreto e Deus está trabalhando nisso. Mas tem duas coisas que impedem. E uma delas é a batalha espiritual. Mas vamos ler primeiro o que está em Hebreus, capítulo 3. Vamos lá. Dá para vocês verem aqui, Hebreus. Ai, meu Deus. Eu tenho que ficar conectado aqui na energia. Tá dando para ver aí, gente? Tá dando para ver aí? Hebreus, no capítulo 3, diz assim: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação. Eles provocaram a Deus por causa da incredulidade e da murmuração contra Moisés, gente. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa de quê, gente? Da incredulidade. A Bíblia fala que se a gente tem fé, nada é impossível. Tudo é possível ao que crer, não é verdade? E Jesus sempre, hoje nós na live da manhã, exaltamos,
o Jairo, o Cornélio, aquelas pessoas que acreditaram em Jesus e pela palavra, né, como o Cornélio, o centurião lá, recebeu um milagre só pela palavra. Então eu quero voltar aqui na palavra. Nós vamos ver aqui no livro peraí, gente, só um instantinho. Nós vamos ver aqui no livro desculpa aí. No livro de Mateus, quando Jesus, desculpa aí, ele falou o seguinte, Mateus, né? Olha aí, Mateus, capítulo 13. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. Né? Jesus foi pregar em Nazaré, gente. E ele estava sendo muito honrado nas outras cidades, em Cafarnaum e outros lugares. Estava ressuscitando mortos, estava curando a todos. Mas quando ele chegou em Nazaré, falou: ah, não, esse aí é o filho do Zé Carpinteiro, gente. Esse cara aí ficou 30 anos aqui, nunca fez um milagre. Que história é essa? Então, gente, a incredulidade, ela mata a profecia, ela mata, ela é como se fosse um papagaio. Você solta ele, mas não corta a linha, depois recolhe a linha. Aí, então, tem gente que ora, gente. Isso é para os irmãos que estão intercedendo. As nossas palavras, nós falamos isso hoje de manhã. As nossas ações têm que condizer, têm que estar em harmonia com o que a gente ora, com o que a gente crê, gente. Porque senão é igual você soltar papagaio, soltar pipa. Você solta, o vento leva ela lá para cima, aí você levanta do seu lugar de oração, né? Você está ajoelhado, você levanta e abre a porta e já começa. Ah, não, esse aí não tem jeito não. Eu orei para ele converter, mas não tem jeito não, não converte não. O pau que nasce todo, morre todo. E começa. Aí é como você está recolhendo as suas orações. E as suas palavras são ouvidas no céu. Então, eu quero primeiro falar o primeiro empecilho para nossas orações serem respondidas no tempo de Deus, no tempo que a gente espera e também as profecias se cumprirem, gente. Tem um fator principal que é a guerra espiritual. Essa guerra, ela é travada nas regiões celestiais. E eu quero pegar o exemplo de Daniel, que foi um homem que influenciou 3 reinos, né? 3 reis, né? Ele foi um homem muito de Deus e teve revelações que estão se cumprindo hoje. Então, em Daniel capítulo 10, fala assim, que ele estava de joelhos e aí apareceu um anjo, o anjo Gabriel. Né? Eu quero corrigir aqui, uma outra hora eu falei que é arcanjo. Não, arcanjo é o Miguel, que apareceu para ajudar. Então, Gabriel veio, o anjo, e falou assim: não temas, Daniel, porque desde o princípio em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Tá vendo? Deus ouve as nossas orações, queridos. E quando a gente é sincero, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Tá vendo o quanto é importante as nossas palavras, gente? Mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Ou seja, Deus respondeu a ele imediatamente, né? E mandou o anjo Gabriel levar a resposta que ele estava pedindo. Só que o anjo Gabriel foi interceptado pelo principado da Pérsia, os demônios lá. E aí teve que vir o protetor de Israel, do país de Israel, da nação de Israel, que é o arcanjo Miguel, né? Um dos primeiros príncipes, veio para ajudar e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então tem principados e potestades, gente, que às vezes você ora, Deus manda resposta, manda os anjos trazer, e aí, olha o que acontece. Acontece o seguinte, é que as coisas, é travada uma guerra, uma batalha, e aí você tem que continuar confessando palavras positivas de fé naquilo que você orou, e não falar o contrário, ou se esmorecer na sua fé. Você deve permanecer e continuar. Então, eu quero dizer o seguinte,
que 1 Coríntios, gente, fala que a gente, para buscar os dons, enquanto isso eu estou olhando aqui, 1 Coríntios fala assim, buscai os dons espirituais, seguir o amor com todos, e principalmente, né, que você principalmente, você deve profetizar. Vou ler aqui para os irmãos. Estou tremendo que eu estou na presença de Deus, está muito forte a presença de Deus aqui, meus queridos, me perdoem aí. Nós não vamos ter um estúdio aí com câmeras, fazer a coisa direitinho, mas por enquanto vamos usar o que temos, né? Que é o celular. Aqui fala em 1 Coríntios, ó, capítulo 14, né? Diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando, né? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Mais na frente, no mesmo capítulo de 1 Coríntios, a gente vai ver o seguinte, aqui ó, a gente vai ver o seguinte, aqui, os espíritos dos profetas, por isso você não precisa fazer encenação nenhuma, e nem ficar falando em línguas e aquelas coisas, misturando as coisas, e ninguém entende nada que você está falando, não, fala aquilo que Deus te mostrou, né? Só que, queridos, a gente não pode julgar o profeta, a palavra manda a gente julgar as profecias, aqui ó, tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 para não haver confusão, e os outros julguem. É para ouvir o que Deus está dando o recado. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, né? Então, meus queridos, eu quero dizer o seguinte, aqui ó, mais embaixo, ó o 39 aqui ó, 1 Coríntios 14, 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Porque, às vezes, a pessoa recebe uma profecia, né, em línguas, e tem uma pessoa que recebe a interpretação. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu quero, agora, antes de orar com os irmãos, eu quero dizer o seguinte, queridos, muito cuidado. A igreja hoje está cheia de fariseu, de pessoas que não fazem nada, e aqueles que estão fazendo, eles estão condenando e julgando, eles ficam procurando defeito, igual o Bolsonaro, ele abre a boca, eles falam, já está abrindo a boca. Então assim, se você procurar defeito em mim, ou em você mesmo, ou nos outros, você certamente vai achar, porque só um é perfeito, é Jesus Cristo. Eu quero dizer o seguinte, meus queridos, vamos ser mais amorosos, porque Jesus falou, se você julga alguém, você vai ser julgado na mesma moeda. Então, muito cuidado em não julgar os profetas de Deus, os servos de Deus, porque você pode estar tocando no ungido do Senhor, e aí a retribuição vem do próprio Deus, porque ele fala em Salmos 105, versículo 15, não toquei nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. E Jerusalém recebeu muitas provas, muita dor, muito sofrimento, né? Muitas guerras. Deus usou a Babilônia, usou outros reinos lá, por causa, eles mataram os profetas que Deus mandou, mataram até o Senhor, o próprio Salvador do mundo, né? Então assim, isso é maldição que eles trouxeram para si mesmos. E a cidade de Nova York hoje, por exemplo, está com um surto lá enorme, que vai, segundo o prefeito lá, vai até setembro. Mas é porque ele mesmo decretou que pode-se fazer aborto de crianças um dia antes de nascer, né? Então, gente, quantos inocentes não foram mortos naquela cidade ali de Nova York? Então o pecado está reinando ali. Então vem aí o troco, né? Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. E está morrendo gente lá de rodo todo dia. Os Estados Unidos já bateu o recorde de 1 milhão de infectados, né? E mortos, estão morrendo. E vai passar da casa dos milhões se o povo não se arrepender, como diz 2 Crônicas, capítulo 7, 14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
me buscar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, né? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eles precisam fazer isso, precisam fazer o dever de casa e acreditar e crer. Então, queridos, o que eu tenho para falar com você hoje e daqui a pouco nós vamos orar é isso. Julgue a profecia, não o profeta. E o Kairos de Deus é o Kairos de Deus. Deus manda a gente profetizar, Deus manda a gente orar, e a gente ora, a gente profetiza, a gente decreta, mas a profecia não cumpre, ou a oração não é respondida da forma que a gente gostaria que fosse, ou no tempo que a gente gostaria que fosse, não por causa da pessoa, não por causa de nós, servos de Deus, canais de Deus, não. É o agir de Deus, é o Kairos de Deus, é a vontade de Deus, e temos ainda a guerra espiritual que está envolvida no assunto, temos a incredulidade das pessoas. Então, você precisa crer mais, você precisa profetizar mais, você precisa orar mais e estar de acordo, agir, tomar atitudes e palavras e ações em conformidade com o que você ora, com o que você está crendo. Então, meus queridos, eu os abençoo em nome de Jesus, e não fique preocupado não. Ontem no céu já foi decretado o fim da quarentena, porque eu mesmo estou andando aqui na cidade, as lojas estão abertas, entendeu? Em várias cidades onde tem o lockdown, as pessoas estão desobedecendo, os prefeitos, governadores, estão indo trabalhar, estão indo buscar o sustento das famílias, estão indo, voltando à normalidade, e isso vai ser feito normalmente. Vocês não sabem a guerra espiritual que o Bolsonaro está enfrentando ultimamente. Não é só com a saída do Sérgio Moro, não. É um complô, uma traição para derrubá-lo. E por isso ele não pôde dar muita atenção a esse decreto que ele vai fazer. Ele teve que escolher hoje o novo ministro da Justiça que ficou no lugar do Bolsonaro. Então, ele vai estar cuidando das prioridades primeiro, né? Tampar as brechas. E já escolheu, né, quem vai ficar na direção da Polícia Federal. Então, ele está fazendo o dever dele, a coisa dele. Gente, ora por ele. Ele é o nosso Messias. Não é à toa que o nome dele chama Jair Messias Bolsonaro, não. Entendeu? Moisés era o Messias para 3 milhões de pessoas. E 3 milhões ficaram no deserto, morreram, porque tiveram uma quarentena aí de 40 anos, por causa da incredulidade e da murmuração. Não siga o exemplo deles. Nós somos 210 milhões de brasileiros, e 70 milhões crê em Yeshua HaMashiach, crê em Deus, crê em Jesus Cristo. E nós vamos, junto com o nosso Messias, avançar e vamos conquistar a terra da promessa que Bibi Benjamin Netanyahu falou o ano passado aqui na presença de Bolsonaro e em frente a toda a imprensa, que Israel é a terra prometida de Deus. E Brasil é a terra da promessa. Então, gente, vamos acreditar, vamos botar fé, vamos fazer a nossa parte, vamos profetizar, vamos orar mais. E um beijo no coração. E agora eu quero orar com os irmãos. Senhor, eu peço-te perdão, e perdão por todos aqueles irmãos que já estão me julgando, porque ontem o presidente não pôde fazer o decreto, sabe lá por causa de quê, dessa batalha espiritual, ou incredulidade das pessoas à volta dele, ou problemas jurídicos, mas o Brasil já está reagindo. Ontem foi no céu decretado o fim dessa quarentena, e nós já entramos hoje, no dia 28 de abril, no primeiro dia dos 150 dias de recuperação da nossa economia, através do Paulo Guedes e sua equipe, e a ajuda do Senhor, e vamos prosperar, e daqui 150 dias, 149 dias, estaremos crescendo, a nossa economia crescendo, e o Brasil surpreendendo o mundo, segundo Paulo Guedes já falou, em V, né? O Brasil desceu e o Brasil vai subir. O Brasil desceu e o Brasil vai subir em vitória, economia brasileira, para a glória de Deus, gerarmos empregos e exportarmos de tudo em abundância para a glória de Deus, e vendermos os nossos alimentos, grãos, proteína animal, nós vamos vender a troco de dinheiro, que nem José vendeu lá para Faraó,
grãos em troca de ouro, prata, e a nossa economia será forte, nós teremos uma capital renovada, uma nova moeda em breve, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Um beijo no coração a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, oramos e profetizamos, e vamos continuar assim. Eu conto com a sua ajuda, com a sua fé, com a sua oração, com a sua profecia. Profetize, porque é a vontade de Deus, e deixe o resultado com Deus. Amém? Ore e deixe o resultado com Deus. O Kairos de Deus é perfeito, para a glória dele. Amém. Um beijo no coração e 3 para Yeshua. Maranata, Yeshua. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Abraço.